Eles largaram as malas surradas na poeira, encararam os próprios pais e dispararam, com a crueldade de quem já não reconhece raízes. Vocês não servem para mais nada. Deram as costas rindo, como quem pisa numa ponte e a queima atrás de si. Vamos ver se eles sobrevivem sem a gente, disse um deles. Mas o que esses filhos não sabiam é que aquele homem magro, de olhos cansados, guardava um segredo que valia milhões, e quando descobriram, já era tarde demais. Miguel despertou antes do sol, como fazia desde menino de roça. Naquela manhã, porém, havia um brilho diferente no olhar que Helena não via havia anos. Ele tocou de leve o ombro dela. Acorda, mulher. Hoje os meninos vão buscar a gente. Helena abriu os olhos e sorriu com a maciez de quem aprendeu a ser feliz, mesmo quando a vida era áspera. Dias atrás, os filhos tinham ligado dizendo que iriam levá-los para conhecer uma chácara da família. Imagina, Miguel, os netos correndo no quintal, disse Helena, ajeitando o cabelo branco diante do espelho trincado. Eles viviam nos fundos de um terreno alugado, em 3 cômodos apertados, onde os móveis rangiam histórias antigas. Miguel foi ajudante de pedreiro por 50 anos. Helena costurava para fora e lavava roupa quando o pano não pagava as contas. Criaram 3 filhos ali, Caio, Larissa e Renato. Deram tudo o que podiam e muito do que não podiam. Miguel alisou a calça passada na véspera e vestiu a melhor camisa, reservada para dias de missa e batizado. Helena escolheu o vestido florido que a vizinha lhe dera, ainda firme, quase sem manchas. Ficaram à porta como quem espera chuva em tempo de seca. Será que demoram? Perguntou ela. Calma, mulher. Disseram que vinham cedo, respondeu ele, embora a ansiedade lhe roesse por dentro. Fazia meses que os filhos não apareciam, sempre ocupados, sempre correndo. Caio subira a gerente numa loja grande. Larissa vivia atolada no escritório, cronômetro na veia. Renato abrira negócio próprio e morava no celular. 2 carros pararam em frente à casinha. Helena bateu palmas, quase menina outra vez. Olha, Miguel, vieram todos, mas havia algo torto na chegada. Nenhum sorriso, nenhum abraço, nenhum beijo. Caio acenou com a cabeça, sem desgrudar do telefone. Larissa suspirou impaciente e consultou o relógio. Renato nem encarou os pais. Vamos logo que tenho compromisso, cortou Larissa. O peito de Helena apertou, mas ela engoliu o gosto amargo. Miguel abriu a porta do carro para a esposa, pronto para sentar ao lado quando Renato disparou. Pai, o senhor vai no meu carro. Mãe, fica com o Caio. Mas a gente não pode ir junto, arriscou Helena com voz miúda. Não tem espaço. Entra logo. Helena olhou assustada para Miguel. Ele forçou um sorriso que dizia, vai ficar tudo bem, enquanto por dentro algo se desfazia em silêncio. A estrada começou sem conversa. No banco de trás, Helena tentou puxar assunto com Caio. Filho, faz tempo que a gente não te vê. Como vão as crianças? Estão bem, mãe? E a Yara? Tá bem. Larissa, no banco da frente, digitava sem parar, como se cada letra fosse mais urgente que um coração. Helena calou, encostou a cabeça no vidro e viu a cidade ficar para trás. Depois, os bairros sumiram. Depois, as casas. Depois, só terra batida e um céu enorme, pesado como tampa de panela. No outro carro, Miguel tateou conversas com Renato, mas recebia apenas monossílabos. O telefone do filho tocava sem trégua. Negócio, dinheiro, prazo, problema. Miguel olhava a paisagem e, sem querer, lembrava do menino que ele carregava no colo quando tinha medo do escuro. Após quase 2 horas de caminho, os carros pararam no nada. Asfalto velho cortando um mar de terra rachada, sem poste, sem cerca, sem sombra. Desce, mãe, ordenou Caio, abrindo a porta. Mas a chácara não é aqui, né, filho? Tentou Helena. Desce. Ela desceu confusa, o sol queimando o couro do rosto. Viu Miguel sair do outro carro com o mesmo olhar perdido. Renato abriu o porta-malas e jogou 2 malas antigas no chão. A poeira subiu como cortina. O que é isso? Perguntou Miguel, a voz rouca. Caio avançou um passo e encarou os pais com um frio que eles nunca tinham visto. A gente conversou entre nós,
Não dá mais, disse, reto. Vocês vivem pedindo ajuda. É remédio, é comida, é problema. A gente tem família, conta, vida. Helena tremeu. Filho, a gente nunca pediu nada que vocês não pudessem dar. Cansa, mãe, cortou Larissa elevando o tom. Cansa dar atenção, cansa se preocupar. Mas a gente é pai e mãe de vocês, disse Miguel tentando segurar a voz. E a gente agradece tudo, retrucou Renato sem encarar. Mas agora vocês vão ter que se virar sozinhos. Helena caiu de joelhos na poeira. O choro veio do fundo, aquele que arranca o fôlego. Pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não conhece ninguém aqui. Vocês sempre deram um jeito, disse Caio, já voltando ao carro. Miguel deu um passo à frente. Caio, eu te segurei no colo quando você nasceu. Trabalhei doente para pagar teu estudo. Vendi o único terreno que meu pai me deixou para tua viagem de formatura. Agora tu me larga no meio do nada? Por um segundo, o rosto de Caio vacilou. Mas o buzinar seco de Larissa empurrou o momento para o abismo. Quanto mais a gente fica, pior, disse ela. Renato já estava ao volante. Helena agarrou o vestido de Larissa. Filha, eu te carreguei 9 meses, amamentei de madrugada, vigiei tua febre. Como tu consegue? Larissa se soltou com dureza. Vocês deram o que podiam. Agora a vida é nossa e vocês não fazem mais parte dela. As portas bateram. Os carros viraram e sumiram levantando poeira vermelha que cobriu tudo como véu. Helena gritou os nomes até a voz desfiar. Miguel ficou paralisado, ouvindo o silêncio pesado que sobrou. Sem vento, sem pássaro, sem ninguém. Quando o barulho dos motores virou lembrança, Helena secou o rosto com as mãos sujas. Miguel sentou ao lado dela na beira da estrada, as 2 malas por testemunha. E agora? Sussurrou ela. Miguel apertou a mão da esposa. Pela primeira vez na vida, ele não tinha resposta. A primeira hora foi um deserto dentro do deserto. Helena olhava a curva, esperando o impossível. Os carros voltarem, um arrependimento tardio, um lampejo de consciência. Nada. Miguel abriu uma mala e achou a garrafinha que Helena sempre levava. Meia garrafa. Bebe, mulher. E você? Eu bebo depois. Ela tomou 2 goles pequenos. Ele, um gole só. Sobrou um dedo de água que valia ouro. O sol subiu a pino, tipo o meio-dia ou 1 da tarde. A quentura mordia a pele. Não passou nenhum carro ainda, disse Helena, tentando enxergar além do tremor do calor. Vai passar, mas o medo também falava dentro dele. O asfalto rachado, o mato nas beiras, o abandono estampado em cada fissura. Miguel arrastou as malas até um poste solitário e improvisou um filete de sombra para Helena. Foi quando o som chegou de longe, um motor cansado cortando o calor. Tem um caminhão vindo, disse ela, levantando num pulo. Os 2 foram para o meio da pista, braços acenando como bandeiras. O caminhão azul, descascado de sol, reduziu e parou adiante. Desceu um homem de cerca de 70 anos, magro, pele curtida de estrada, boné velho na cabeça. Que foi que aconteceu aqui? Perguntou franzindo a testa. Miguel respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. A gente foi largado. Largado como? Pelos nossos filhos. O velho tirou o boné, passou a mão no cabelo ralo e baixou os olhos pesado. Os próprios filhos? Helena assentiu, os olhos vermelhos. Disseram que a gente é peso. Meu nome é Severino, disse o caminhoneiro, já abrindo a porta da cabine. Moro numa cidadezinha aqui perto. Subam. Agora. Não queremos atrapalhar, tentou Miguel. Besteira. Ninguém fica na estrada comigo passando. Severino ajudou Helena a subir, jogou as malas entre as caixas e fez o motor roncar de novo. No caminho, balançava a cabeça, indignado de um jeito que só quem tem coração faz. 4 filhos eu tenho, falou encarando a pista, e nenhum seria capaz disso. Helena via o mundo pela janela, mas só enxergava os netos que talvez nunca mais veria. A gente não tinha quase nada, mas era feliz, disse, a voz quebradiça. Agora parece que não sobrou nem o pouco. Escuta, respondeu Severino pelo retrovisor. Família é quem fica quando o resto vai embora. Miguel apertou a mão de Helena, sentindo a frase entrar como remédio amargo que cura devagar. Levo vocês para a minha cidade, disse Severino. Lá tem gente boa, a gente dá um jeito. O caminhão seguiu até o sol começar a cair de lado, e a cidade pequena apareceu com seu passo manso de interior. Severino estacionou diante de uma casa simples com uma placa pintada à mão, pensão da dona Zuleide. É de confiança, garantiu.
Se tem teto, tem esperança. Dona Zuleide surgiu à porta, avental florido, olhos de acolher tempestade. Entrem, meus amores. Primeiro café, depois a história. E foi assim que Miguel e Helena, jogados fora na poeira, ganharam de volta algo que não se compra. Um teto, um prato quente e um pouco de humanidade. Naquela noite, Zuleide não fez perguntas. Só mostrou o quarto dos fundos. Uma cama de casal limpa, lençóis cheirando a sabão, um guarda-roupa antigo e uma janela aberta para o quintal, onde galinhas ciscavam sem pressa. Durmam. Amanhã a gente conversa. Helena sentou na beira da cama e começou a chorar. Não era mais desespero, era um choro de exaustão e alívio. Estamos vivos, mulher, disse Miguel sentando ao lado. Podia ter sido pior. Pior como? Nossos filhos nos jogaram fora. Eu sei, mas a gente sobreviveu. E amanhã a gente sobrevive de novo. Dormiram abraçados, o corpo doendo, o coração em ruínas, mas respirando. De manhã, o cheiro de café os chamou para a cozinha. A mesa estava posta com pão, manteiga, leite e bolo simples. Bom dia, meus amores. Vem sentar, disse Zuleide, com sorriso de mãe emprestada. Outros 3 estavam na mesa. Um senhor de oficina chamado Adilson, uma moça estudante de enfermagem chamada Joana e um rapaz quieto, Paulinho, ajudante de caminhoneiro. Severino me contou o que aconteceu, disse Adilson balançando a cabeça. Que coisa feia no mundo de hoje. Não queremos dar trabalho, murmurou Helena. Trabalho nada, respondeu Zuleide, servindo mais café. Aqui a gente se ajuda. E quem ajuda nunca está devendo nada. Miguel segurou o choro. Fazia tempo que ninguém falava com eles com bondade. Nos dias seguintes foram se encaixando na rotina da pensão. Helena ajudava na cozinha, lavava a roupa dos hóspedes. Miguel consertava a torneira, pintava o portão, ajeitava o que estava quebrado. Vocês não precisam fazer isso, dizia Zuleide. Precisamos sim. Não sabemos viver de favor, respondia Miguel. O nome da cidade era Vale Sereno, lugar pequeno, onde todo mundo se conhece e se cumprimenta na rua. Logo, a história do casal abandonado pelos filhos correu como vento. Gente aparecia para abraçar, oferecer comida, trabalho, um ombro. Mesmo assim, Helena ainda olhava pela janela todo dia, esperando um carro, uma visita, um pedido de perdão. Mas a estrada seguia vazia. Certo dia, ela estendia roupa no varal quando viu uma moça com 2 crianças passando na rua. As crianças riam e a mãe segurava as mãos delas com cuidado. Helena soltou o lençol molhado e chorou alto, de soluçar. Zuleide correu da cozinha. O que foi, minha filha? Meus netos. Eu nunca mais vou ver meus netos, disse Helena entre lágrimas. Não vou poder fazer bolo para eles, nem contar história. Zuleide a abraçou no quintal, deixando que chorasse até secar a alma. Depois fez chá e sentou com ela à mesa. Escuta, Helena, família não é quem tem teu sangue. Família é quem fica quando tu precisa. Helena olhou para ela. Por que a senhora faz tudo isso por nós? Porque um dia alguém fez por mim. Quando perdi meu marido, fiquei na rua com 3 filhos pequenos. Uma mulher me acolheu, me deu comida e esperança. Prometi que ia retribuir quando pudesse. E aqui estou. Naquela noite, Miguel guardava as roupas no armário quando Zuleide bateu à porta. Seu Miguel, posso entrar um instante? Claro. Ela entrou, olhou para a pasta de couro velha que ele carregava para todo canto. O que tem aí dentro? Miguel respirou fundo. Algo que nunca contei para ninguém, nem para os filhos. Abriu a pasta com cuidado. De dentro tirou um envelope amarelado, papéis datilografados e mapas desenhados à mão. Quando meu pai partiu, me deixou um terreno. Vendi um para pagar a faculdade do Caio, mas ele tinha outro. Um que ganhou numa ação trabalhista. Nunca registrou. Ficou só nesses documentos. Zuleide arregalou os olhos. E esse terreno ainda existe? Existe. Fica numa área que virou zona comercial da capital. O senhor já foi ver quanto vale? Não. Guardei pensando em deixar para os meus filhos. Queria que tivessem algo quando eu partisse. Miguel baixou a cabeça. Mas depois do que fizeram, não sei mais o que fazer com isso. Zuleide segurou a mão dele. Procure um advogado. Tenho um amigo, Dr. Rafael. Ele ajuda sem cobrar. Amanhã mesmo eu marco. Na manhã seguinte, Zuleide levou o casal ao pequeno escritório no centro. Rafael, homem sério de 40 anos, ouviu toda a história enquanto analisava os documentos. Depois, ficou em silêncio longo. Tirou os óculos, limpou as lentes, recolocou. Seu Miguel,
O senhor tem ideia de onde fica esse terreno? Mais ou menos, perto da avenida principal. Rafael digitou algo no computador, abriu um mapa e ficou imóvel. Meu Deus! O que foi? Perguntou Helena, assustada. O advogado virou a tela. A imagem mostrava uma avenida cheia de prédios, lojas, bancos e um terreno enorme no meio. Esse terreno vale uma fortuna, disse. Fortuna? Repetiu Miguel sem fôlego. Estou falando de milhões, seu Miguel. O mínimo, 8, talvez 10. Helena levou a mão ao peito. Zuleide precisou sentá-la antes que desmaiasse. Mas como? A gente passou a vida sem ter o que comer direito, Rafael explicou pacientemente. Na época, era área rural, sem valor. Com o crescimento da cidade, virou ouro. E esses documentos provam que pertence à sua família. Miguel olhou para a pasta velha. Guardara aquele segredo por décadas, achando que um dia seria um presente. Agora era uma ferida aberta. Doutor, quero registrar o terreno no meu nome e no da Helena. Quanto o senhor cobra? Não cobro nada, faço de graça. Só vão precisar pagar taxas depois. Helena pegou a mão do marido, os olhos marejados. E se os filhos descobrirem? Não podem tirar de vocês enquanto estiverem vivos. Vocês decidem o que fazer. Zuleide sorriu emocionada. Vocês vão poder viver com dignidade. Mas Miguel não sorriu. Engraçado, né? A vida inteira lutando por um prato de comida. E o tempo todo tínhamos isso guardado. Helena o abraçou. Não se culpe, homem. A vida fez o que tinha que fazer. Rafael explicou o processo e começou a cuidar da papelada. Meses se passaram. O casal seguia ajudando na pensão, simples e grato. Até que um dia, Zuleide entrou ofegante. Seu Miguel, tem um homem aí fora lhe procurando. Quem é? Disse que é da construtora Imperial. Miguel foi até a sala. Um sujeito de terno, pasta de couro, sorriso de vendedor. O senhor é Miguel Ferreira? Sou. Meu nome é Cláudio. Estamos interessados em adquirir um terreno que pertence ao senhor. Miguel gelou. Como sabe desse terreno? Faz parte da nossa pesquisa diária. Queremos fazer uma proposta. Não tô interessado. Mas o senhor nem ouviu a oferta. Não preciso ouvir. Cláudio sorriu insistente. 7 milhões à vista. 7 milhões. A palavra ecoou no ar como trovão seco. Eu preciso pensar. Claro, mas também preciso do nome dos outros herdeiros, seus filhos. Miguel entendeu na hora. Era questão de tempo até eles saberem. Eles moram longe, mentiu. Sem problema, nós localizamos. E foi exatamente o que aconteceu. 2 semanas depois, Cláudio bateu a porta de Caio, Larissa e Renato. Mostrou o terreno, os valores, a fortuna. 3 corações vazios voltaram a pulsar. Não por amor, mas por ganância. Em 4 dias, 3 carros pararam diante da pensão. Flores, presentes, lágrimas ensaiadas. Somos os filhos, disse Caio. Viemos buscar nossos pais. Zuleide cruzou os braços e sorriu com ironia. Engraçado como o arrependimento vem rápido quando cheira a dinheiro. Por favor, a gente só quer conversar. Zuleide chamou Miguel e Helena. Eles se entreolharam. Sabiam que esse dia chegaria. Entraram na sala e viram os 3 ali. E pela primeira vez, Miguel não sentiu nada. Nem raiva, nem amor. Só vazio. Caio foi o primeiro a se aproximar. Braços abertos, lágrimas exageradas. Pai, a gente procurou vocês por todo lado. A gente estava desesperado. Miguel deu um passo para trás. O gesto foi pequeno, mas doeu mais que qualquer palavra. Caio parou no meio da sala, confuso, braços caídos. Pai, senta, mas longe da gente. A voz de Miguel saiu fria, dura como pedra. Larissa começou a chorar alto, o choro de quem tenta comprar perdão. Correu até Helena, braços estendidos. Mãe, me perdoa. A gente não sabia o que estava fazendo. A gente estava sob pressão. Helena também se afastou. Zuleide observava tudo encostada na parede, braços cruzados sem intervir. Pressão? Repetiu Helena com a voz embargada. Pressão de quê? De ter pais vivos. Não é isso, mãe. É que a gente tinha tanto problema, tanta conta. E a solução era deixar a gente morrer no meio da estrada? Interrompeu Miguel. Renato, quieto até então, tentou parecer sincero. Pai, a gente errou. Errou feio. Mas a gente tá aqui agora para consertar. Consertar? Riu Miguel com amargura. Tu acha que tem conserto para isso, rapaz? A gente pode tentar, insistiu Caio. Podem voltar para casa. A gente vai cuidar de vocês direito. Miguel sentou
Levantou-se devagar, o corpo cansado, mas o olhar firme. Quanto tempo faz que vocês nos abandonaram? Umas 3 semanas, respondeu Caio, hesitante. 3 semanas, repetiu Miguel. E em nenhum momento vocês voltaram para ver se a gente estava vivo? Pai, a gente estava com vergonha, disse Larissa soluçando. Vergonha é o que eu senti quando vi meus filhos rindo enquanto eu implorava de joelhos, gritou Helena. Vocês riram, eu ouvi. O silêncio caiu pesado, denso, quase físico. Renato baixou a cabeça, mudo. Miguel respirou fundo. Por que vocês voltaram agora? Porque a gente se arrependeu, respondeu Caio rápido demais. Mentira, disse Miguel seco. Vocês vieram por causa do terreno. As máscaras caíram. Caio desviou o olhar. Larissa parou de chorar. Renato travou o maxilar. Como o senhor sabe? Perguntou ele. Porque o homem da construtora veio aqui também. E eu sabia que era questão de tempo até vocês descobrirem. Helena arregalou os olhos surpresa. Miguel não havia contado nada. Larissa ainda tentou. Tá bom, é verdade. A gente soube do terreno. Mas isso não muda o fato de que a gente se arrependeu. Não muda? Perguntou Miguel, levantando-se. Vocês nunca teriam voltado se não fosse por dinheiro. Admite, não é só isso, gritou Caio. A gente é sua família, a gente tem direito a essa herança. Miguel sorriu triste, quase em luto. Direito? Vocês acham que tem direito? Família que abandona pai e mãe no meio da estrada não tem direito a nada. Larissa chorava, implorando. Pai, não fala assim. Todo mundo erra. Helena levantou devagar, os olhos marejados, mas firmes. Então responde, Larissa, se a gente não tivesse esse terreno, vocês teriam voltado? Silêncio. Nenhum som. A verdade pesou como pedra. Responde, insistiu Helena. Larissa tentou falar, mas a voz falhou, e o silêncio respondeu por ela. Renato respirou fundo, mudou o tom. Pai, vamos nos acalmar. Dá para resolver de forma justa. O terreno vale milhões, tem para todo mundo. Para todo mundo, repetiu Miguel com um riso curto. Tu quer dividir o que nem é teu ainda? Mas vai ser um dia, rebateu Renato. Quando o senhor e a mãe, quando partirem, Helena levou a mão à boca, chocada. Miguel ficou em pé, alto como nunca tinha parecido. Não se eu fizer um testamento deixando tudo para quem realmente merece. A frase caiu como raio. Os 3 filhos ficaram imóveis, rostos pálidos. Testamento, sussurrou Caio. O senhor não pode fazer isso. A gente é herdeiro necessário. A lei garante metade. Miguel assentiu. É, metade. A outra metade eu posso deixar para quem eu quiser. E posso vender tudo agora e gastar como bem entender. Renato avançou um passo, a voz trêmula. O senhor não faria isso? Faria. E vou. Miguel foi até a mesinha e pegou 3 envelopes. Escrevi uma carta para cada um. Levem. Eles pegaram desconfiados. Larissa abriu o dela e começou a ler. A expressão mudou de surpresa para vergonha, depois raiva. Isso é uma piada? É a verdade. Caio e Renato abriram os deles. As 3 cartas diziam: Filho, tentei te ensinar que o amor vale mais que dinheiro, mas falhei. Vocês cresceram e viraram estranhos, capazes de abandonar quem deu tudo por vocês. A maior herança que um pai deixa não é dinheiro, é caráter. E isso vocês jogaram fora quando deixaram a gente naquela estrada. Caio amassou a carta. O senhor não pode negar a herança dos próprios filhos. Sangue não significa nada quando o coração apodrece, respondeu Miguel. Larissa caiu de joelhos, chorando de verdade agora. Pai, a gente errou, mas por favor, não tira tudo da gente. A gente é seus filhos. Helena olhou para ela sem raiva, só cansaço. Filha, deixa a mãe morrer de sede no meio da estrada? Eu tava nervosa, mãe. Para, tu não tava nervosa. Tava cansada de se incomodar com a gente. Diz a verdade. Larissa chorou e enfim confessou. É verdade. A gente só queria viver nossas vidas sem carregar vocês junto. O silêncio doeu. Miguel se agachou diante dela, pegou-lhe o queixo e a fez encarar. Obrigado por ser honesta. Agora eu também vou ser. Não sei se consigo perdoar vocês. Talvez nunca. Ele levantou, olhou para os 3 e parecia maior, mais forte. Quero que saiam daqui.
Voltem para as suas vidas e deixem a gente em paz. E o terreno? Perguntou Renato. O terreno é meu e da tua mãe. Vocês não têm direito de saber o que faremos com ele. Pai, o senhor vai se arrepender disso, gritou Caio. Pode ser, mas vou me arrepender de pé, não ajoelhado para filhos ingratos. Zuleide se colocou na frente deles. Vocês já fizeram mal demais. Saiam da minha casa antes que eu chame gente para tirar. Renato bufou, Caio apontou o dedo, Larissa soluçava. Nesse instante, Severino apareceu na porta, imenso como montanha. Tem problema aqui? Miguel respirou fundo. Não, eles já estavam indo. Caio olhou o pai pela última vez, olhos cheios de ódio. A gente vai para a justiça, vai brigar pela herança e vai ganhar. Miguel assentiu devagar. Pode brigar, mas até lá eu vou viver cada centavo do que é meu. Os três saíram batendo porta. Pneus riscando o chão, poeira subindo outra vez, igual no dia em que foram embora. Quando o silêncio voltou, Miguel sentou devagar. As mãos tremiam. Helena segurou o rosto dele. Você fez o certo, disse, chorando baixo. Eles não mereciam nada. Miguel respirou fundo, exausto. Pela primeira vez em muito tempo eu sinto paz. Não é felicidade, é paz. Zuleide trouxe chá. Severino ficou ali, calado, mas com os olhos úmidos. O velho casal se abraçou e naquele abraço enterraram de vez o peso dos filhos e abriram espaço para viver o resto da vida, com dignidade, com amor e com a família que a estrada lhes deu. Os meses seguintes foram silenciosos, mas cheios de sentido. Miguel e Helena continuaram morando na pensão de Zuleide, ajudando nas tarefas do dia a dia. Ele consertava tudo o que quebrava. Ela cozinhava e fazia companhia aos hóspedes solitários. A vida era simples, mas agora havia serenidade. Dr. Rafael seguiu com o processo, indo a cartórios, tribunais e prefeituras. Até que, 4 meses depois, ele ligou com a voz empolgada. Seu Miguel, Dona Helena, podem vir até o escritório. O registro saiu. Quando chegaram, o advogado os recebeu com um sorriso largo. Está aqui. O terreno agora é oficialmente de vocês. Miguel pegou o documento com as mãos trêmulas. Ali, no papel, estava o nome dele e o de Helena, em letras pretas e firmes. Proprietários legais de um terreno avaliado em 8,5 milhões de reais. Helena levou a mão à boca, as lágrimas caindo sem aviso. Zuleide, que tinha ido junto, chorava também. E agora? Perguntou Helena, olhando o marido. Agora vocês decidem o que fazer, respondeu Rafael. Miguel ficou um tempo em silêncio, olhando aquele papel que mudava tudo e, ao mesmo tempo, não mudava nada. Pensou nos filhos, que não haviam mandado uma única mensagem em 4 meses. Pensou em Zuleide, acordando cedo para fazer café para todo mundo. Pensou em Severino, que sempre parava para ver se eles precisavam de algo. Pensou nas pessoas da cidade, que os tratavam como família. Eu sei o que a gente vai fazer, disse enfim. 2 semanas depois, Miguel reuniu todos na sala da pensão. Zuleide, Severino, Adilson, Joana, Paulinho, até Dr. Rafael estavam lá. Chamei vocês porque vocês são a minha família de verdade, começou Miguel. Não de sangue, mas de alma. Helena segurava a mão dele, emocionada. A gente decidiu vender o terreno. Todos se entreolharam. A construtora aumentou a oferta para 9 milhões, explicou Helena. E nós aceitamos. Severino soltou um assobio baixo. 9 milhões. Meu Deus. Miguel continuou. E decidimos o que fazer com o dinheiro. Primeiro, 1 milhão vai para Dona Zuleide. Ela arregalou os olhos, balançando a cabeça em negação. Não, eu não posso aceitar isso. Pode sim, disse Miguel firme. A senhora nos deu teto, comida e amor quando ninguém mais quis. Esse dinheiro é para reformar a pensão, viver com conforto e continuar ajudando quem precisar. Zuleide levou as mãos ao rosto e chorou. Helena seguiu. Severino, o senhor vai receber 500 mil. O caminhoneiro ficou paralisado. Eu não fiz nada demais. Só parei na estrada. Fez o que ninguém mais faria. Salvou nossas vidas, disse Helena. Severino tirou o boné, enxugando as lágrimas escondido. Miguel prosseguiu. 2 milhões serão doados. Um para a instituição que cuida de idosos abandonados e outro para construir uma casa de acolhimento aqui em Vale Sereno, para quem não tiver para onde ir.
O silêncio que seguiu foi cheio de soluços contidos. Até Dr. Rafael limpava os olhos por trás dos óculos. E o resto? Perguntou Joana com voz trêmula. 5 milhões pra gente viver, respondeu Helena com um sorriso sereno. Vamos comprar uma casinha simples, viajar, ajudar quem precisar. E o que sobrar, deixamos pro destino cuidar. E seus filhos? Arriscou Paulinho. Miguel respirou fundo. Quando a gente partir, a lei garante metade para eles. Mas até lá, não vai sobrar muito, porque a gente vai viver, e viver de verdade. Rafael abriu a pasta com os documentos. Está tudo pronto para assinar. Miguel olhou para Helena. Tem certeza, mulher? Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho. Assinaram juntos, e cada assinatura parecia fechar uma ferida antiga. Quando o último papel foi rubricado, Zuleide levantou chorando, abraçou os dois, e todos os outros seguiram o abraço. Uma roda de gente simples, unida por amor genuíno. Naquela noite, Miguel e Helena sentaram no quintal, como faziam sempre, olhando o céu cheio de estrelas. Tu acha que a gente fez a coisa certa? Perguntou ela. Não só certa, respondeu ele. Foi a única maneira de poder olhar para trás sem vergonha. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Fico pensando nos netos. Nunca mais vamos ver eles crescerem. Eu sei, mulher, mas a gente não pode viver na dor para sempre. Olha em volta. A gente perdeu 3 filhos, mas ganhou uma família inteira. Ela sorriu entre lágrimas. Miguel, tu acha que um dia eles vão entender? Entender o quê? Que a maior herança que um pai pode deixar não é dinheiro, é exemplo. Miguel suspirou, olhando as estrelas. Se entenderem, ótimo. Se não, problema deles. A gente já deu o que tinha para dar. 3 meses depois, mudaram-se para casa nova. Pequena, com 3 quartos, uma cozinha arejada e um quintal cheio de árvores frutíferas. Nada luxuoso, mas era deles. Zuleide reformou a pensão, pintou, ampliou, encheu de flores. Ninguém sem teto ficava sem abrigo em Vale Sereno. Severino comprou um caminhão novo, mas continuou parando para ajudar quem estivesse à beira da estrada. A casa de acolhimento ficou pronta em 1 ano, linda, cheia de gente que recomeçava a vida. Miguel e Helena iam lá toda semana, levavam bolo, roupa, carinho e diziam para cada um que chegava: vocês não estão sozinhos. A gente sabe o que é ser deixado para trás. Dos filhos, nunca mais tiveram notícia. Caio tentou ir à justiça, exigir a herança antes da hora. Perdeu. Larissa mandou uma carta pedindo perdão e dinheiro no mesmo envelope. Miguel não respondeu. Renato desapareceu. Mas um dia, quase 2 anos depois, Helena estava regando as plantas quando viu uma mulher parada no portão com uma criança no colo. Reconheceu na hora. Era Ana, a esposa de Caio, e o menino nos braços dela. O neto que nunca tinham conhecido. Dona Helena, disse Ana, a voz tremendo. Eu sei que a senhora não tem motivo para me receber, mas precisava vir. Precisava que conhecesse seu neto. Miguel apareceu na porta surpreso. Quem é? É a Ana, mulher do Caio. Ele ia fechar a porta, mas Helena segurou seu braço. Espera. Aproximou-se devagar, olhou o menino com os mesmos olhos do filho quando bebê. Por que veio, minha filha? Porque me separei dele. Não consegui viver com um homem que fez o que fez. E porque quero que meu filho conheça os verdadeiros avós. E o Caio sabe que você veio? Não, e não pode saber. Helena olhou para Miguel. Os olhos dele estavam marejados. O bebê sorriu, inocente, alheio ao passado. Entra, disse ela. Vem tomar um café. Sentaram, conversaram a tarde toda. Ana contou como Caio havia se tornado amargo, obcecado pelo dinheiro que nunca veio. Quando partiu já era noite. Helena segurou o neto no colo e chorou todas as lágrimas guardadas. Miguel também o abraçou. Podemos tê-los na nossa vida? Perguntou Helena. Ela e o menino, sim. Eles não têm culpa de nada, mas longe do Caio. Combinado? Helena assentiu, e foi assim que ganharam de volta um pedacinho da família. Não os filhos que perderam, mas uma nora corajosa e um neto inocente que ainda podia aprender o que é amor de verdade. Naquela noite, no quintal iluminado pela lua, Miguel disse: sabe o que aprendi, Helena? O quê? Que família não é quem te dá a vida. Família é quem faz tua vida valer a pena. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. A gente passou tanto tempo cuidando das pessoas
pessoas erradas que quase esqueceu de cuidar da gente. Mas agora a gente aprendeu, respondeu Miguel. Aprendeu que dignidade não tem preço, que respeito não se compra e que a maior riqueza que se pode deixar no mundo é o exemplo. E ficaram ali, de mãos dadas, olhando o céu, velhos, cansados, mas finalmente em paz. Porque entenderam que perder filhos foi o preço para encontrar o valor da vida, e que a verdadeira herança não estava no dinheiro, mas no amor que continuava vivo, mesmo depois de tudo. O tempo passou manso em Vale Sereno. As manhãs vinham com cheiro de pão quente e canto de passarinho. Miguel cuidava do pomar nos fundos da casa, e Helena passava as tardes costurando panos coloridos que ela mesma doava para o abrigo. O pequeno Luan, o neto, aparecia quase todo fim de semana com a mãe. Ele corria pelo quintal, ria alto, e cada risada parecia costurar um pedacinho do coração que os filhos tinham rasgado. Helena fazia bolo de fubá, contava histórias antigas, e o menino ouvia como se fossem lendas. Miguel ensinava a pescar com linha de nylon no rio atrás da casa. Aquela rotina simples se tornou o milagre deles. Certo domingo, Helena estava na varanda bordando quando recebeu um envelope. Não tinha remetente, só o nome dela escrito com uma caligrafia conhecida. Miguel abriu devagar. Lá dentro, uma carta. Era de Larissa. As mãos de Helena tremeram antes de começar a ler. Mãe, sei que não mereço perdão, mas eu precisava tentar. Não quero dinheiro, nem terreno, nem nada. Só queria poder ver a senhora uma última vez. Miguel respirou fundo, o olhar distante. Ela tá doente, disse Helena, lendo o resto. Câncer avançado. O silêncio que se seguiu foi doído. E agora? Perguntou ele. Eu vou, respondeu ela. Eu preciso ir. Se eu não for, vou carregar isso até o fim da vida. Miguel assentiu, devagar. Então eu vou contigo. 2 dias depois, pegaram um ônibus até a capital. A viagem era longa, mas o silêncio entre eles dizia tudo. Quando chegaram ao hospital, Larissa estava magra, pálida, os olhos fundos. Ao ver os pais, começou a chorar. Mãe, pai, me perdoa. Helena correu e a abraçou sem pensar. Aquela filha que um dia lhe virara as costas agora tremia como uma criança. Miguel encostou a mão no ombro dela. Filha, a gente te perdoa. Não porque você merece, mas porque a gente não quer mais carregar ódio. Larissa chorou até adormecer, segurando a mão da mãe. Nos meses seguintes, Helena ficou indo e vindo para a capital, ajudando a cuidar dela. Larissa partiu numa manhã calma de setembro e Helena estava ao lado, penteando seus cabelos como fazia quando ela era pequena. Depois do enterro, Miguel disse baixinho: ela se foi em paz, mulher, e isso já é mais do que muita gente consegue. Voltaram para Vale Sereno e encontraram Zuleide na porta, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Deus está vendo o coração de vocês, disse ela. Quem planta amor, mesmo depois de tanta dor, sempre colhe perdão. Miguel olhou o céu. Talvez seja isso mesmo, Zuleide. A gente não escolhe o que a vida tira da gente, mas escolhe o que faz com o que sobra. Os anos passaram. Severino envelheceu, mas ainda dirigia seu caminhão azul, agora com o nome pintado na lateral, Anjo da Estrada. Zuleide transformou a pensão num lar de acolhimento cheio de flores. Dr. Rafael virou padrinho de Luan, e Miguel e Helena, já bem velhos, seguiam firmes. A casa deles era ponto de encontro da cidade. Gente chegava para pedir conselho, ouvir histórias ou só para tomar café. Um dia o prefeito foi até lá e disse: Seu Miguel, Dona Helena, a cidade quer homenagear vocês. Mas por quê? Perguntou ele. Por ensinarem o que é humanidade. Na praça principal, levantaram uma placa com o nome deles, Miguel e Helena, exemplo de amor e dignidade. Naquela tarde, com o sol se pondo devagar, eles ficaram olhando a placa em silêncio. Helena segurou a mão dele. Quem diria, hein, Miguel? A gente começou naquela estrada de terra, sem nada, e olha onde chegamos. Ele sorriu. A vida é danada. Tira o que a gente mais ama para ensinar o que a gente mais precisa aprender. Naquela noite, deitados na varanda, Helena encostou a cabeça no ombro dele e disse: Sabe o que mais me consola? Que quando a gente for embora, o pequeno Luan vai crescer sabendo que amor não é o que se diz, é o que se faz. Miguel apertou a mão dela com um brilho manso nos olhos. E vai saber também que riqueza de verdade não cabe em cofre,
cabe no coração. A lua subia lenta sobre Vale Sereno. O vento balançava as folhas do pomar e o som das cigarras enchia o ar como se o mundo inteiro respirasse junto deles. Miguel fechou os olhos e sussurrou: "A gente viveu tudo, Helena. A dor, a perda, o amor e a redenção." Ela sorriu. E no fim, valeu a pena. E foi assim que eles partiram. Não no mesmo dia, mas quase juntos, como sempre estiveram. Quando a notícia se espalhou, a cidade inteira parou. A praça encheu de flores, o abrigo ficou coberto de velas e Zuleide chorava abraçada a Luan. O menino, agora maior, segurava a mão dela e disse baixinho: "Eles não se foram, vó. Eles viraram o vento que sopra aqui." E ali, entre o som das cigarras e o perfume de flores, a história de Miguel e Helena se transformou em lenda. Uma lembrança viva de que o amor verdadeiro pode nascer da dor e que mesmo os corações mais feridos ainda podem ensinar o mundo o que é ser humano. Anos se passaram desde aquele dia em que o céu de Vale Sereno chorou junto com a cidade. O tempo seguiu o seu curso, como o rio que não para, mas a história de Miguel e Helena nunca deixou de ser contada. No abrigo que eles ajudaram a construir, um quadro com o retrato dos dois foi pendurado logo na entrada. Abaixo, uma frase simples, escrita à mão por Zuleide: "O amor não morre, ele floresce onde foi plantado." O pequeno Luan cresceu ouvindo essa história todas as semanas. Zuleide contava cada detalhe com lágrimas nos olhos e orgulho na voz. Ele se tornara um rapaz de coração sereno, com o mesmo brilho nos olhos que o avô tinha quando olhava o horizonte. Com o passar do tempo, decidiu estudar serviço social. Queria cuidar de pessoas, como os avós haviam feito. "Quero continuar o que eles começaram, vó", dizia ele. E Zuleide sorria, vendo neles o recomeço de algo bonito. Quando completou 22 anos, Luan foi convidado a falar numa cerimônia da prefeitura. Era o aniversário da cidade, e o prefeito quis homenagear os dois velhos que mudaram Vale Sereno sem precisar de riqueza, apenas com bondade. O rapaz subiu no palco, o coração acelerado. A praça estava lotada. Entre o público estavam Severino, já de cabelos completamente brancos, e Dr. Rafael, agora de bengala. Luan respirou fundo e começou: "Meu nome é Luan Ferreira, neto de Miguel e Helena. Meus avós não deixaram mansões, nem empresas, nem fortunas. Deixaram algo muito maior. Deixaram o exemplo de que dignidade é a herança mais valiosa que existe. Eles foram abandonados pelos filhos, mas nunca abandonaram o amor. Foram jogados na estrada, mas transformaram a poeira em semente. E dessa semente nasceu Vale Sereno, um lugar onde ninguém mais fica para trás." A multidão ficou em silêncio, alguns enxugando lágrimas. Luan continuou: "Hoje, cada idoso que tem abrigo, cada criança que é acolhida, cada caminhoneiro que para ajudar alguém na estrada, tudo isso carrega um pedaço deles. E se eu puder pedir uma coisa a vocês, é simples: nunca deixem que o amor enferruje. Nunca deixem que o tempo apague o que Miguel e Helena ensinaram." Aplausos ecoaram por toda a praça. Severino, com o chapéu nas mãos, chorava sem esconder. Zuleide, emocionada, murmurou: "Eles devem estar sorrindo lá em cima." Naquela mesma noite, Luan foi até o antigo pomar dos avós. As árvores estavam mais velhas, mas ainda davam fruto. Sentou-se na sombra do velho pé de jabuticaba e fechou os olhos. Sentiu o vento leve passando, como se alguém tocasse seu rosto. Sussurrou: "Vovô, vovó, eu prometo continuar." O vento aumentou um pouco, as folhas balançaram, e ele juraria ter ouvido a voz mansa de Miguel, como um sussurro vindo de outro tempo: "Segue com o coração, meu menino. A gente nunca foi embora. A gente só mudou de lugar." E foi assim que o legado deles continuou. O abrigo passou a se chamar Casa Miguel e Helena. E todos os anos, no dia em que o casal partiu, a cidade inteira se reunia para acender velas e contar histórias sobre amor, coragem e recomeço. As crianças cresciam ouvindo que dois velhos foram capazes de transformar abandono em esperança. E nas janelas das casas, ao cair da tarde, o vento que vinha do pomar trazia sempre a mesma paz. Dizem que quem passa por Vale Sereno sente algo diferente, como se o ar fosse mais leve, o silêncio mais doce e o tempo menos cruel. Talvez seja só impressão,
Ou talvez seja porque ali, naquele pequeno pedaço de chão, o amor de Miguel e Helena nunca deixou de morar. E assim termina, ou talvez comece, a história de dois corações que provaram que mesmo quando o mundo te vira as costas, a vida ainda pode sorrir de volta. Porque o amor verdadeiro não se acaba com o tempo, ele floresce sempre. No ano seguinte, Vale Sereno virou notícia. Um documentário feito por jovens da cidade foi parar na internet e em poucos dias viralizou. Chamava-se Miguel e Helena, o amor que ficou. As imagens mostravam o abrigo, o pomar, os antigos vizinhos e entrevistas com Zuleide, Severino e o próprio Luan. Gente do país inteiro passou a mandar mensagens, doações, cartas, querendo conhecer aquele lugar onde o amor ainda tinha valor. O governo estadual concedeu uma medalha de mérito à cidade e o prefeito fez questão de entregar o prêmio nas mãos de Luan, em nome dos seus avós, por tudo o que eles representaram. O rapaz ergueu o troféu e disse apenas: eles só fizeram o que todo mundo deveria fazer, não desistir das pessoas. Meses depois, Luan formou-se. No discurso da formatura, olhou para o céu e disse: tudo o que sou é reflexo de duas almas que entenderam que perdoar não é esquecer, é se libertar. E dedicou o diploma à memória dos avós. Quando terminou a faculdade, voltou a morar em Vale Sereno. Assumiu a direção da Casa Miguel e Helena, agora ampliada e cheia de vida. Construíram uma nova ala para crianças e adolescentes em vulnerabilidade, e o abrigo virou referência nacional. Zuleide, já com a saúde frágil, observava orgulhosa aquele menino se tornar homem. Teus avós teriam orgulho de ti, dizia, com a voz mansa, e Luan respondia sempre igual: eles estão aqui, vó. Cada vez que a gente ajuda alguém, eles renascem. Certa tarde, Luan caminhava pela estrada onde Miguel e Helena haviam sido abandonados tantos anos antes. O asfalto antigo ainda guardava rachaduras do tempo. Ele se ajoelhou, passou a mão sobre a terra seca e fechou os olhos. Naquele ponto exato, duas vidas tinham sido deixadas para trás, e dali brotara uma cidade inteira de esperança. Ali mesmo, Luan fincou uma cruz simples de madeira com uma placa metálica que dizia: aqui começou o amor que ninguém pôde matar. Com o passar dos anos, o local se transformou num pequeno santuário. Gente vinha de longe para deixar flores, orar ou simplesmente agradecer por ter ouvido aquela história. As pessoas diziam que quando o sol se punha atrás das montanhas, duas silhuetas podiam ser vistas caminhando de mãos dadas pela estrada. Um homem magro, chapéu de palha na cabeça. Uma mulher de vestido florido. Os dois rindo baixo, como quem enfim encontrou paz. Alguns acreditavam que era só imaginação, mas quem morava em Vale Sereno sabia. Era Miguel e Helena, voltando para casa, como sempre faziam. Zuleide partiu pouco tempo depois, dormindo tranquila, com um sorriso sereno no rosto. Severino foi logo atrás, num entardecer bonito de primavera. E na mesma semana, Luan mandou escrever outra placa na entrada da Casa Miguel e Helena. Aqui ninguém fica sozinho, porque o amor sempre encontra um caminho de volta. O tempo passou, e o menino virou homem, o homem virou memória, e a memória virou lenda. Mas em Vale Sereno, as lendas nunca morrem. Continuam vivas nas risadas das crianças, no cheiro do café, no som dos passos do pomar. E quando o vento sopra mais forte, balançando as folhas das jabuticabeiras, quem vive por ali jura ouvir as vozes de Miguel e Helena, dizendo juntos, do jeito simples de sempre: enquanto existir bondade no mundo, a gente nunca vai embora de verdade. E é por isso que, até hoje, todo viajante que passa por Vale Sereno e pergunta quem foram Miguel e Helena, ouve a mesma resposta, dita com um sorriso e um nó na garganta. Foram dois velhos deixados no meio da estrada, que ensinaram o mundo inteiro o que é o amor. Os anos correram como rio calmo, e Vale Sereno cresceu ao redor da memória deles. A Casa Miguel e Helena virou um refúgio conhecido em todo o país.
Vieram voluntários, médicos, professores, todos querendo tocar um pedacinho daquela história. O pomar dos fundos florescia todo ano e cada fruto colhido era doado com um bilhete escrito à mão. Com amor, da família que nunca deixou de acreditar nas pessoas. Luan envelheceu devagar, sereno como o nome da cidade. Tinha cabelos grisalhos e um olhar tranquilo, daqueles que já viram o melhor e o pior do mundo e ainda escolheram a esperança. Certa manhã, sentou-se debaixo da velha jabuticabeira com uma xícara de café e um caderno. Ali, começou a escrever o que chamava de A Última Carta dos Meus Avós. Não era uma história de dor, mas de gratidão. Ele escreveu: meus avós me ensinaram que o amor é o único legado que não se gasta, que mesmo quando o mundo te joga fora, ainda dá para florescer. Eles me mostraram que o perdão é mais forte que a vingança, que dignidade é mais valiosa que ouro e que família não é quem te dá a vida, é quem caminha contigo até o fim dela. Quando terminou, olhou o horizonte. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e cobre. Uma brisa suave passou, e por um instante ele jurou sentir um perfume leve de sabonete e tecido limpo, o cheiro da casa dos avós. Sorrindo, Luan fechou o caderno e disse baixinho: podem descansar. O amor de vocês ainda vive aqui. Nos anos seguintes, a Casa Miguel e Helena cresceu tanto que virou fundação. Cuidava de crianças, idosos e famílias inteiras em recomeço. Na entrada, sob o letreiro principal, Luan mandou gravar a frase que os dois diziam todas as noites antes de dormir: a gente vive, mulher, do nosso jeito, com dignidade. Quando Luan partiu, já bem velho, a cidade inteira parou mais uma vez. O caixão foi levado pela estrada antiga, a mesma em que Miguel e Helena foram abandonados um dia. Mas agora ela estava pavimentada, iluminada e cheia de flores plantadas nas margens. As pessoas diziam que era o caminho da redenção. Crianças jogavam pétalas enquanto o cortejo passava, e ninguém chorava alto, porque sabiam que ele não se foi, só voltou para casa. No alto do morro, onde o pôr do sol beija a cidade, construíram um pequeno mirante. No centro, 3 estátuas de bronze. Miguel segurando a mão de Helena e o jovem Luan ao lado deles, olhando o horizonte. Na base, uma placa simples. Eles provaram que o amor pode vencer até o abandono. E todo fim de tarde, quando o céu se pinta de fogo e o vento sopra leve pelas árvores, quem para diante do mirante jura ouvir uma voz calma dizendo: não importa o que te tiraram, importa o que ainda te faz seguir. E assim a história de Miguel e Helena e de tudo o que nasceu da dor deles virou algo maior que lembrança. Virou destino, porque o amor, quando é verdadeiro, não termina. Ele continua andando pela estrada, segurando firme a mão de quem ainda acredita.